Obrigado, uma boa noite a todos. Questões tecnológicas, né? A gente está se adaptando aí nesse processo aí pós-pandemia, mas importante a gente estar aqui de novo compartilhando com vocês um pouquinho dessa história que começa principalmente com a MC Bochemi, que é uma empresa multinacional. A MC ela é uma empresa principalmente tecnológica, uma das maiores empresas químicas do mundo, e é uma grande parceira no sentido de pesquisação. A pesquisa é o que move o meu trabalho, como vocês vão ver a seguir. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, e eu sempre gosto de dizer assim, eu sou designer por paixão, empresário por obrigação, né? Eu tenho a minha própria indústria, a Lorof Brasil, que eu fundei em 2012, mas o que eu amo mesmo fazer é desenhar e ser designer, o que eu faço desde 2000. E aqui nessa tela, eu estou colocando para vocês imagens de algumas peças icônicas que eu criei no decorrer dessa trajetória. Então, talvez alguns de vocês não me conheçam, mas conheçam algumas dessas peças, já tenham visto por aí. Agora, um ponto importante que sempre me abriu muitas portas lá fora foi a questão de me basear muito nas minhas inspirações, nas minhas raízes brasileiras, né? E como eu acho que uma imagem vale mais do que 10 mil palavras, eu separei aqui algumas matérias que vocês vão ver. Sempre um adjetivo do meu trabalho é a questão do Brasil, né? Então, eu nunca procurei olhar para fora para criar, eu sempre criei em função das minhas raízes. E é exatamente isso que abriu as portas lá no mercado internacional para o meu trabalho. E isso aconteceu, essa grande repercussão, não é só pela mídia brasileira, mas também pela grande mídia internacional, como vocês podem ver aí nessas imagens. Agora, aqui eu compartilho com vocês algumas imagens sobre um momento que eu comecei a explorar as minhas raízes, não só traduzindo elas na minha criação de produto, mas eu comecei, sim, a levar esse Brasil que é tão plural, esse Brasil que é tão diferente, que é tão rico de histórias, como temas de coleção. Então, eu já criei uma coleção que se chama Cariri, uma coleção que se chama Jalapão. Ano passado, eu levei a coleção de Fernando de Noronha. E porque eu acho que esse é um ponto muito importante do Brasil, né? Essa questão dessa miscigenação, dessa quantidade e diversidade que a gente tem de faunas, de floras, de culturas diferentes dentro de uma própria cultura. Eu sou muito apaixonado por essas raízes brasileiras. E aqui são algumas matérias sobre a minha última coleção, que eu vou mostrar para vocês a seguir, que são inspiradas no trabalho das rendas brasileiras. E aqui são algumas últimas matérias também, que saíram em revistas que estão nas bancas agora, né? Uma delas é no jornal de Curitiba, né? Da revista House, e que diz que o papel do design incomodar. Eu não crio mais uma peça só para atender uma função de uso. Eu acredito no design, como vocês vão ver, como uma plataforma. Eu acredito que o design pode deixar um mundo mais bonito e melhor. E também acredito no design com propósito, né? Tudo começa com propósito. Ou seja, hoje eu só trabalho com empresas que elas abracem essas ideias, essa questão da pesquisação, essa valorização nossa regional. Criar um produto por criar é uma coisa que eu não decidi, que eu não faço. Ela não está alinhada com o meu propósito criativo. Bom, aqui são alguns estandes dos espaços que eu apresentei lá no Salão de Milão. Desde 2013, conforme eu falei para vocês, a minha indústria foi a primeira indústria da América Latina convidada a participar desse, que é o maior evento mundial de design. Hoje a gente tem um espaço muito especial, a gente expõe ao lado de empresas seculares, como a Poltrona Frau, a Cartel e tantas outras. E sempre o tema comum das nossas coleções é levar essas micro-regiões, essa localidade brasileira, essa localidade que interessa para o mundo global. E para a Lorof Brasil, ela produz, além dos produtos assinados por mim, eu convidei designers do mundo inteiro que colaboraram e desenvolveram peças para nós. Os irmãos Campana, a Pininfarina, o Karim Rashid e tantos outros, e essas são algumas das peças que eles desenvolveram para nós. Agora, eu estou aqui hoje para a gente conversar muito sobre a questão de tendência, né? E o tema dessa nossa conversa é criando a frente das tendências. Hoje, a gente pode, efetivamente, com o celular, estar antenado em tudo que acontece no mundo. Então, essa questão de estar antevendo as tendências, ela está aí oferecida de uma forma muito democrática para todos. Antigamente não era assim.
Um birô de tendências, você comprar uma pesquisa de tendências, ele valia durante 3, 4 anos e custava muito caro. Mas hoje, o que eu acredito é na gente estar farejando, entendendo o que está acontecendo. Afinal de contas, eu acredito muito numa definição de tendência, que é uma inclinação em função de movimentos sociais, econômicos, políticos. Ou seja, são os anseios das pessoas que ditam as tendências. As pessoas aí estão no decorrer da cidade. Em 2017, viajando por esse Brasil, fazendo palestras sobre design, eu me deparei com essa região muito rica que se chama Cariri. Por lá, eu vi que as histórias eram ainda registradas por histórias feitas por repentes, né? E esse xilogravurista, que se chama José Lourenço, ele fazia ainda todo o processo de estilo para efetivamente fazer os cordéis, né? E o retrato das famílias ali no Cariri, eles eram retratos pintados. Toda a família do Cariri tem na sua parede um retrato ainda registrado através da pintura, no caso aqui do mestre Abidon, e santos esculpidos em madeira. Então era um lugar muito rico, uma história muito única. E então eu resolvi levar o Cariri para Milão. Fiz uma coleção que se chamava Cariri Collection, e vocês vão ver aqui que toda a fauna e a flora eu transformei na gráfica que envolvia o meu estande. E os retratos dos meus designers, todos, foram pintados pelo mestre Abidon, e o meu catálogo foi em forma de cordel. Esse foi o resultado da coleção que a gente apresentou por lá. Inclusive as cores, elas eram cores inspiradas naquela atmosfera, né, que vem desde um verde das matas, das serras ali, porque existe uma serra na região toda do Cariri, a região de Jardim, e ela se transforma no sertão, naquele tom roseado do sertão. E o que foi muito legal é que a gente foi indicado pelo jornal americano The New York Times como uma das 4 tendências do Salão de Milão. Ou seja, levando essa nossa verdade, levando essas raízes brasileiras e indo completamente num movimento diferente do que aquelas grandes companhias apresentavam, por exemplo, alta tecnologia apenas, a gente foi perseguir um pouco desse nosso DNA, desse DNA brasileiro. E a partir de então eu resolvi sempre adotar regiões brasileiras como mote da minha coleção, porque eu percebo que não é só uma questão do produto, mas é toda aquela áurea que tem dessa região, desse entorno brasileiro. E então, novamente, indo fazer uma palestra na região de Palmas, eu me deparei com um lugar incrível, que é o Jalapão, o deserto do Jalapão. Se vocês não conhecem, é um lugar que eu indico fortemente uma visita. E de novo, eu me inspirei, inclusive, nas cores do Jalapão para desenvolver toda a minha coleção. E aí, a minha cadeira esqueleto, ela teve a primeira versão dourada, em homenagem ao capim dourado, que é uma planta, um tipo de capim realmente nessa tonalidade dourado, que em todo o mundo só nasce em poucos quilômetros quadrados da região do Jalapão, né? Então, ela ganhou essa cor em função dessa coleção. E aqui vocês veem, por exemplo, a poltrona Under Construction, que na coleção anterior ela tinha aquele rosa sertão do Cariri, agora ela vem no tom desse verde dos fervedouros que tem na região do Jalapão. Os fervedouros são piscinas naturais que você chega ali e vem água do centro da terra, você não consegue nem mergulhar de tanta pressão de água que vem, então você fica boiando como no Mar Morto. E no decorrer do nosso stand, a gente também se inspirou nas questões dessas pinturas rupestres que tem nas serras, em algumas partes ali do Jalapão, né? E aí, o que a gente acaba percebendo? Que a grande moda, depois, vem se utilizar de cores muito fortes, como foram as cores que a gente utilizou 2, 3 anos antes na coleção que nós apresentamos, chamada Jalapão. Então, novamente, se lá na primeira coleção a gente foi eleito uma das 4 tendências do Salão de Milão, porque a gente estava antevendo uma história de cores que ia vir depois, aquelas cores pastéis, etc., aqui, novamente, quando a gente apresenta essa coleção em 2017, a gente vê a grande moda aparecendo depois com esses looks totalmente neons, etc. O que nos inspirou a fazer a nossa coleção foi isso. Foi essas cores muito vivas que a gente tinha no contexto todo do Jalapão. E, por fim, para falar da minha última coleção, foi uma coleção que eu me inspirei no pôr do sol de Fernando de Noronha, que foi o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida.
E aí, efetivamente, eu desenvolvi toda uma coleção para remeter aqueles nuances, aquelas tonalidades de laranja, que nem vocês podem ver aqui. E aí eu desenvolvi toda a coleção, toda a atmosfera do nosso espaço, para tentar levar um pouquinho daquele pôr do sol ali para Milão. Então, meu sofá Under Construction, ele teve todo o tecido dele já produzido em nuances de laranja para remeter o pôr do sol de Noronha, assim como o tapete Noronha que eu criei, ou essa mesa que se chama Camaleão. Este também foi um aparador que eu lancei ano passado, que se chama Desconstruction, e que ele tem um material que ele é o golden, e que ele parece também que é esse degradê de cores de laranja. Agora, o que nós vemos hoje? A gente vê efetivamente essa questão do tie-dye, do degradê, sendo o grande ponto da moda nesse momento. Mas a gente começou a desenvolver essa coleção em abril de 2018, né? Ou seja, novamente a gente está à frente das tendências, seguindo um pouquinho da nossa verdade, daquele contexto que a gente está criando, mas também tentando entender um pouco do comportamento das pessoas, né? E é assim que a gente vem sempre criando à frente das tendências. Agora, eu passei rapidamente nessa introdução para a gente discutir o que está acontecendo no mundo hoje, né? Tem gente que diz que esse Covid mudou o mundo, tem gente que diz que não mudou nada. Afinal de contas, o que aconteceu nesse pós-Covid? E eu gosto sempre de começar mostrando que o ano passado eu fiz algumas palestras para a MC mostrando sobre o meu estudo de tendências, né? E aí tinha alguns pontos que a gente vê que eles só ganharam força, né? Que esse Covid ele acelerou uma série de processos, mas que já iriam acontecer. Por exemplo, aqui, a questão de instalações. O que acontece com essa questão de instalações? Vocês são arquitetos, designers de interiores que projetam espaços comerciais. E hoje, com essa história aqui do celular, a gente pode comprar qualquer coisa pela internet. Um carro, uma bolsa de Hermès ou qualquer outra coisa. Ou seja, o que leva uma pessoa a efetivamente ir para um espaço comercial? Tem que ter algo a mais do que o produto, né? Ou como hoje nós estamos fazendo aqui por conta desse convite da Ecológica, né? Estamos discutindo cultura, estamos discutindo ideias, pode ser através de instalações nos espaços comerciais, que é o que eu via muito o ano passado acontecendo no decorrer das lojas do Brasil e Milão e tantos outros lugares, e também nos espaços, né? Nos espaços expositivos. Então, o que a gente vê? As instalações sensoriais, ou seja, para a pessoa pegar o carro, enfrentar um trânsito, tem que se justificar. E esse se justificar se traduz em uma atmosfera incrível, que vai além do produto. No decorrer dos últimos tempos, a gente teve esse ponto da internet, cresceu muito esse ponto de interação, de compras pela internet, que vocês vão ver a seguir. Então, se já era uma tendência, essa questão do sensorial, agora, então, isso ganhou uma importância muito maior. A questão da sustentabilidade. Se o ano passado a marca Jil Sander, que nem vocês estão vendo aí lá em Milão, ela tirou todas as roupas e levou um monte de verde para dentro da loja, querendo dizer o seguinte: não basta falar de sustentabilidade, a gente tem que ser sustentável dentro da nossa casa. E era isso que era um manifesto, né, que ela fazia naquele momento. Então você não encontrava uma roupa da Jil Sander dentro do espaço dela. Foi um sucesso essa exposição. Mas principalmente por conta disso, essa questão da sustentabilidade, mais do que nunca hoje a gente vê, né, a questão da importância, do respeito ao meio ambiente, de forma que a gente tenha um bom futuro pela frente. E por fim, eu vou salientar esse ponto aqui da inteligência artificial. O ano passado eu vi no Salão de Milão uma série de empresas de ponta criando em função da inteligência artificial, ou seja, quem assinava efetivamente uma cadeira, um sofá, uma poltrona, era inteligência artificial. E aquilo me incomodou muito. E tanto por conta disso que nasce a minha nova coleção, que eu vou mostrar depois na sequência para vocês. Mas essa questão dessa inteligência artificial, se ela já vinha crescendo, vocês vão ver que isso ganhou muito espaço no decorrer dos últimos meses. Agora, eu estava falando ainda das minhas análises do ano passado. E agora eu vou convidar vocês a interpretarem comigo o que está acontecendo hoje. Sempre lembrando que o que eu gosto da definição de tendência é isso daqui, ó. Inclinação comportamental em função do cenário político, econômico e social.
um fator desse, uma questão social, uma crise econômica, já é suficiente para mudar completamente as tendências e a inclinação dos anseios das pessoas. Agora, uma situação como essa que foi o Covid, ela impactou no ponto de vista político, a gente nunca viu um Brasil tão polarizado, econômico, né? Existiu uma grande questão aí econômica, inclusive a gente mudou a nossa forma de trabalhar, né, com essa questão do home office e tudo mais, e uma mudança social, né, que a gente vai ver um princípio de isolamento, mas que depois a gente vê nos feriados as pessoas querendo tudo se aglomerar. Ou seja, os 3 pontos que ditam a tendência foram impactados com a história do Covid. E aí, eu separei aqui exatamente como eu trabalho. Eu fico sempre muito antenado no que está acontecendo, e às vezes eu recorto um pedaço de jornal e prendo na minha sala, no meu ateliê. Eu pego notícias que eu vejo na internet que me interessam. Eu brinco que o meu Facebook ele é autossuficiente, ele é para mim mesmo. Eu compartilho lá como uma grande biblioteca para me entender os anseios e para onde as pessoas estão indo. E é exatamente de lá que eu tirei todas essas notícias que eu vou compartilhar aqui com vocês e que, para mim, elas são os recortes que ditam a tendência do que está acontecendo hoje, né? Aqui, terapia com robô, inteligência artificial minimiza transtornos mentais. E aqui, Google cria inteligência artificial capaz de evoluir sem intervenção humana. Ou seja, se eu já vi ano passado no produto o impacto da inteligência artificial, aqui a gente vê até a questão da terapia sendo feita com inteligência artificial. E isso era como era o mundo pré-Covid. Este daqui também são algumas imagens de janeiro e fevereiro, um birô de tendências que se predispunha a analisar as tendências para as grandes indústrias de 10, 20 anos. O que eu quero dizer aqui é que eu acho uma grande balela. Não existe tendência para 10, 20 anos. Porque basta um pequeno acontecimento para mudar completamente o rumo do comportamento das pessoas. E vocês vão ver que esse é um trabalho já que desde o ano passado, quando eu me deparei com aquelas marcas criando em função da inteligência artificial, eu já quis ir para o outro lado, trabalhar totalmente a questão da manualidade. Este daqui é um ponto que eu coloco só para realçar que existe, na minha visão, algumas grandes falácias no sentido do que são as tendências que vão ficar do coronavírus. Então, a gente vê esse designer francês criando esses lustres que isolam as pessoas, as companhias aéreas falando de botar esses isolamentos. E vejo ainda pessoas falando que os projetos já estão super adaptados porque estão isolados. As pessoas, o layout está tudo isolado. Agora, o que eu vejo nos últimos feriados no mundo inteiro? As pessoas querem se aglomerar. É uma contra-reação. A gente passou 6 meses isolado dentro de casa. Quando isso tudo terminar, a gente quer estar muito juntinho. Então, é óbvio, a gente tem uma questão de separação social hoje, mas amanhã a grande tendência vai ser estar todo junto. Porque o ser humano é um bicho social e precisa estar próximo do outro. Então, a arquitetura, ela tem que pensar no hoje, mas ela também tem que pensar nesse amanhã, que as pessoas vão querer estar muito próximas, né? E, por fim, eu acredito sempre nessa questão de que a única coisa importante sobre o design é como ele se relaciona com as pessoas. Quem falou isso foi um grande pensador do design, o Victor Papanek, e é baseado nisso que foi criada a minha nova coleção, né? Eu acredito cada vez mais no design como uma grande engrenagem que junta o artesão, a indústria, conta histórias de localidades, né? Ou seja, é uma engrenagem que movimenta tudo. Através do design, a gente pode transformar o mundo. E é por isso que eu crio essa minha coleção, né, das rendas. E aí eu vou pedir licença para ler aqui para vocês. Indústria versus artesanal. As tramas manuais se contrapõem à grande rede da Matrix. A alta tecnologia não substitui, mas dá as mãos para a artesanalidade. O design transforma-se numa plataforma que impulsiona o trabalho de artesãos e movimenta a indústria. Os produtos realçam os valores de memória afetiva, valorizando ainda mais os arquétipos sociais. E eu sempre fui muito apaixonado por essa questão das rendas brasileiras, né? Eu já vinha colecionando rendas em cada lugar que eu ia viajar do Brasil, porque eu sempre achei ela uma história muito ímpar. Primeiro porque as rendas, ela tem uma história da localidade que eu acho muito forte, né? Ela veio da Europa no século XVIII, a princípio, para ser feita as roupas da família real. E aqui, esses artesãos começam a dar uma autoralidade a ela, uma autoralidade local, né? Então, não existe uma única renda brasileira, existe a renda brasileira pernambucana, existe um tipo de renda, que é a renda irlandesa, que é produzida no Sergipe,
existe um tipo de macramê que é feito numa determinada região do Alagoas, e assim por diante. Ou seja, essa independência do local versus global não é Brasil versus o mundo, mas é a gente valorizar as diversas raízes que nós temos no Brasil em relação ao próprio Brasil. Não existe uma única estética de um design brasileiro. Ele tem, sim, o que nós precisamos fazer, o criativo brasileiro, é valorizar esses pontos da cultura que estão no nosso entorno. Afinal de contas, isso só se fortalece, porque são várias formas, DNAs, e histórias e culturas diferentes. E com esse manifesto eu queria mostrar que não existe um mundo só tecnológico. Existe, sim, um mundo que tem o artesanal, que é maravilhoso, e o industrial, que é maravilhoso. Né? Mas que existe uma intersecção que é fundamental entre esses dois mundos. Não existe um mundo ou outro. Né? E a partir disso, eu andando ali na região da Bahia, me deparei com a Ana Caires, que é uma bordadeira que faz ponto cruz na região da Bahia. E a partir daquilo, eu falei, putz, eu vou criar toda uma coleção inspirada no ponto cruz da senhora Ana Caires. Primeiro, eu convidei ela para reinterpretar, para criar comigo a minha poltrona under construction. E ela criou essa estética com os pontos cruz, com o trabalho dela. Então, é aquele meu produto criado pelo Pedro Franco, com a industrialização do Pedro Franco e com essa manualidade da Ana Caires. E também eu trouxe para uma linguagem tecnológica esse ponto cruz e trouxe ele para a linguagem para ser reproduzido pela grande máquina na produção desse tapete que se chama ponto cruz ou dessa cerâmica na qual você vê toda essa textura na própria cerâmica, ou seja, você percebe a questão afetiva, né? É mais do que um produto, é uma plataforma que registra uma história que é única nossa em todo o mundo, né? Então, nesse caso, essa cerâmica, por exemplo, que eu criei para a Portinari, ela vai apresentar em feiras no mundo inteiro e vai ter uma história única, porque esse ponto cruz, dessa forma que ele é feito, ele pertence à cultura brasileira, que é o contexto que é inserido, por exemplo, a Portinari. Então, eu acho que esse tipo de memória afetiva é fundamental no mundo que é tão pasteurizado, tem tanta produção, tanta massificação em produtos sem alma. Então, a gente não pode criar olhando lá fora, para ser mais um produto sem alma, assim como o chinês faz. Mas a gente tem que olhar as nossas raízes que nos tornam únicos no mundo. A partir disso, eu criei também esse bar, inspirado no Bill, que chama Rendeiras. Essa poltrona Rendeiras que vocês veem aí, que eu apliquei. Existem algumas rendas que eu criei, que são rendas autorais, e que eu acho isso muito rico, que eu somei rendas de diferentes regiões brasileiras e criei uma terceira renda, uma renda com uma característica que mescle e que mostra a união desses fazeres, dessa trama, desse Brasil tolerante, desse Brasil que dá as mãos para ir para frente. E elas são aplicadas pela altíssima tecnologia, por exemplo, do recorte a laser CNC, como vocês podem ver nessa minha poltrona ou nesse armário. A poltrona também tem o sofá, que se chama Rendeiras. Essa já é um tapete inspirado na Renascença. E aqui vocês veem uma mesa de centro chamada Nouveau. Ela se utiliza de uma pedra que é única no Brasil e em todo o mundo. É uma pedra que se chama Pérola Santana, do interior do Ceará. E vocês imaginam que a formação da nossa pedra brasileira é 6 vezes mais antiga que a formação do mármore de Carrara. Se o mármore de Carrara tem 60 milhões de anos, a nossa pedra ela tem uma formação geológica de quase 400 milhões de anos. Significa que a história da humanidade está desenhada nessa pedra. Então, novamente é uma questão da localidade, e essas minhas rendas autorais, elas são aplicadas ora por máquinas e ora por uma máscara e de uma forma manual em cada uma dessas mesas, ou seja, nenhuma é efetivamente igual à outra. E esse mesmo conceito da mesa de centro Nouveau, eu levei para a mesa de jantar Nouveau. Agora, aqui é um outro ponto muito interessante, né, que mostra muito essa intersecção da máquina e da mão. Então, eu tenho aqui este aparador que eu criei e que, ora, ele é esculpido à mão por uma artesã do interior de São Paulo, de uma região que chama Registro, é a Fafá,
e ela faz todo o recorte da minha renda autoral em cada uma dessas chapas. Mas o que a gente percebe? O trabalho feito à mão é único. Existe diferença desse desenho para este desenho, para este desenho. A gente percebe que ela não segue literalmente o que o Pedro fala, ela tem a criação dela também. Ela tem a história dela que também é aplicada por esse processo à mão neste aparador. Mas eu tenho também este aparador sendo fielmente reproduzido com a direção estética que o Pedro determinou pela máquina que se utiliza do recorte CNC. E aí a gente vê esses movimentos bem disciplinados e bem contínuos. Os dois são bonitos. Os dois aparadores têm a mesma identidade, a mesma forma de se expressar, transforma cada um deles em uma história completamente diferente. Por isso que eu não acredito num mundo só da inteligência artificial, só do automaquinário, do que junte essas duas pontas. Bom, essa é a cadeira FLA, que eu criei em homenagem à minha esposa. E você vê todos esses encostos aqui, eles são recortados a laser com o uso da altíssima tecnologia, né? Mas eu tenho também a cadeira FLA, que ela é única. Por quê? Porque eu me deparei ali no Pernambuco com uma artesã que se chama Fernanda da Verde Joias, e que ela vinha fazendo o trabalho de eternização. Folhas de plantas, ou até com pequenos pedaços de renda, estende essa renda numa armadura, dá um banho de cobre, como vocês veem aqui, molda ela e se transforma aquela renda num bracelete. Ela eterniza sempre aquela renda manual. E eu desafiei a Fernanda. Falei, olha, eu vou criar um tanque para você fazer esse processo com as minhas rendas que eu venho colecionando no decorrer dos últimos anos para serem peças únicas. Ou seja, aquela renda feita à mão, o uso da tecnologia, se transformaram em uma coleção de cadeiras, de encostos que são absolutamente únicos. Então, novamente, eu tenho um manual com a questão dessa alta tecnologia, né? A alta tecnologia, no caso, essa técnica de experimento do banho de cobre com as rendas manuais. E, por fim, para falar um pouquinho sobre essa cestinha que vocês receberam, esse material incrível da MC, que se chama Concreto Criativo, que permite a todos nós criarmos com as nossas próprias mãos o nosso produto. Quando eles me mostraram isso, eu vinha fazendo essa questão da minha mesa raiz com essas rendas eternizadas. E a mesa raiz, ela tem um nome que é exatamente raiz, porque é uma mesa que é o símbolo da coleção, né? Das raízes brasileiras, de criar das minhas raízes. Agora, quando eles me mostraram esse material, eu criei alguns tipos de bandeja dessa minha mesa lateral. Eu apliquei o concreto criativo, como vocês veem aqui, o concreto bruto. E depois eu usei essas máscaras aqui, ó, da minha renda autoral. E aí a gente tem essas bandejas com esse uso da tecnologia, mas que remetem à renda feita à mão, novamente, a questão desse grande valor emocional. Em algumas delas eu, inclusive, pintei. E esse produto eu estou mostrando para vocês, mas a gente vai apresentar lá em Milão. Ou seja, com recurso, com a minha manualidade, eu trouxe toda essa linguagem da renda para essa minha mesa lateral. E aqui é um trabalho incrível que eu me deparei de uma artesã, que é a Maria de Lourdes, lá de Sergipe. Na verdade, ela está numa ilha que se chama... ela está numa ilha do Rio São Francisco, e ela efetivamente cria essas cestinhas, que eu acho um processo maravilhoso, que ela começa bordando, fazendo esse tipo de macramê, e aí depois ela molda esse cestinho com maisena natural, e aí ele fica enrijecido, né? Agora, vocês imaginam o seguinte, que essa renda que começou sendo feita pela mão da Maria de Lourdes, ela vem para um outro tipo de concreto criativo, no qual foi imerso cada uma dessas cestinhas, e a gente eternizou para sempre essas cestinhas da Maria de Lourdes, né? Ou seja, é uma cestinha de concreto super leve, como vocês podem ver, e que o recheio dela está toda essa malha do feito à mão. E esse aqui está um processo, inclusive, aqui eu estou dando um super spoiler, de uma das luminárias, vou apresentar tudo no meu stand, essas luminárias, na qual eu criei conjuntamente
com a Dona Maria. Então, vocês veem aqui à esquerda, toda uma família reunida, que pós o processo dela de fazer à mão esse macramê, esse processo, eles passam a maisena e ela vem aqui para esse molde que eu mandei para elas e se enrijece nesse formato de luminária, como vocês podem ver aí. Vou até dar um play aqui para vocês verem um pouquinho dessa luminária. Vocês estão vendo em primeira mão, no stand ano que vem vai ter diversas luminárias que começam feitas à mão pela Dona Maria de Lourdes. E aí, vocês vão ver o que a gente também fez com essas luminárias. Junto da MC, a gente fez um processo de pesquisa e a gente, assim como as cestinhas que vocês têm aí na casa de vocês, a gente emergiu essa luminária nesse concreto e criamos essa primeira luminária de concreto que é super leve, que remete ao feito à mão. Novamente, eternizando todo o trabalho da Dona Maria de Lourdes. E isso eu acho que é um trabalho muito importante, inclusive, para a gente eternizar o trabalho desses artesãos, né? Vocês imaginam que durante o desenvolvimento dessa coleção, eu voltei em busca de um artesã ali da Bahia que eu tinha conhecido, que fazia um tipo de renda com carretel, com linha de carretel. E quando eu cheguei lá, ela tinha morrido, ela já tinha uma idade avançada, e ninguém da família teve interesse de aprender aquela técnica. Quando uma técnica artesanal morre, é um pouquinho da nossa história, dos arquétipos que nos trouxeram até aqui, como sociedade brasileira que se fecha para todo sempre. Eu não vou mais encontrar daquele tipo de bordado com linha de carretel. Então, esse trabalho conjunto com o artesão, essa questão de eternização é quase simbólica, sobre a importância que eles têm para a eternização da nossa cultura. Enfim, então eu agradeço a todos vocês, foi um prazer estar por aqui hoje. Tenho muito carinho com essa cesta que foi feita à mão pela Dona Maria de Lourdes. Teve todo esse processo feito à mão também por nós, para entregar para vocês dessa imersão e utilização no concreto criativo. E abusem dessa matéria-prima tão incrível e não deixem de nos tagar para que a gente acompanhe todo esse processo criativo de vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos aí.